Boa tarde a todos. Não sei se me conseguem ouvir bem. Eu estou habituado a mais ou menos projetar a voz. Conseguem ouvir aí atrás? Sim. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos e muito obrigado pelo convite. Eu não sou um historiador de Algés, sou um amante da história de Algés. Portanto, seria fazer essa pequena, mas compreendo o que disse a Helena, porque tenho-me interessado muito da história da nossa terra. Como diz o ditado, ninguém ama o que não conhece. Não é? Portanto, é fundamental termos essa noção. Eu venho falar do passado quando isto é um fórum virado para o futuro, mas eu acho que não é incongruência, porque para sabermos para onde é que devemos ir, é bom sabermos o nosso passado. E tinha preparado algo para 30, 40 minutos, vai ser mais reduzido, bom para vocês, que não têm aqui tanto tempo a passar-vos, portanto acho que 20 minutos vai ser suficiente. E venho tratar mais de imagens, vamos ver, imagens, mais, como diz o ditado, uma imagem vale por 1000 palavras, e começo logo por esta, que toda a gente conhece, não é? A entrada de Algés há uns anos atrás, e venho falar de memória para construir, como matéria-prima para construir uma identidade. Porque se não tivermos memória, dificilmente vamos construir essa identidade. E é fundamental, e é disso que penso que se trata quando fazemos este fórum de ideias, é reforçar a nossa identidade aqui como amantes de Algés ou como algesinhos, como queiras que seja abordado. Eu tenho uma pequena resenha histórica, muito breve, dos aspectos essenciais de Algés, desde logo em 1147, a quando da tomada de Lisboa, é constituído 2 reguengos, terras do rei, e o reguengo de Algés ia desde a Ribeira de Alcântara até ao Rio Minha. O que é o Rio Minha? É o Jamor. Só é Jamor há uns anos. Portanto, esse reguengo, segundo Alexandre Herculano, era habitado por mouros forros, que cultivavam hortas e pomares, portanto era uma região agrícola. Algés era um pequeno povoado, inicialmente, onde nós chamamos Algés de Cima. Não? A primeira grande construção dá-se por volta de 1559, com a construção do convento de São José de Ribamar, nos terrenos destes nobres Francisco Guzmão e Ana Blas Berta. E trago aqui um dos mapas mais antigos de Algés, agora para ficarmos com uma ideia do que era Algés. Eu não sou de história, sou de geografia, como sabem, sou um bocado fãs e grandes entusiastas da cartografia. Temos Algés no princípio de 900, portanto, princípio meado. Esta deve ser, não consegui saber, mas penso que deve ser de 1840, 50, meados do século XIX. E o que é que temos aqui? Não temos a linha férrea, muito menos a marginal, não é, que nós conhecemos. E o que é que temos aqui em Algés? Temos a Ribeira de Algés, conseguem ver aqui a Ribeira de Algés, e o Alto do Duque. Já tínhamos aqui a quinta do Duque de Cadaval, a grande quinta, que é hoje os Altos Estudos Militares. Temos em Algés, o que conhecemos hoje em Algés, este povoado, que é Algés de Cima, este pequeno povoado que teria umas dezenas de habitações na altura, e temos aqui o palácio que chamamos hoje do Palácio de Ribamar, e o convento de São José de Ribamar. E como veem, aqui na Baixa de Algés, todos estes terrenos, aqui que estamos a ver, é hoje a Baixa de Algés, que é pouco conhecida como Bairro Soares. Já desapareceu a terminologia, foi urbanizado já no século XX, toda aqui a Baixa de Algés. Portanto, estamos a ver o que era a nossa terra há 150 ou 170 anos atrás. Continuando uma pequena resenha histórica, temos a construção do convento já definitivo, o convento que ainda lá está, no século XVII. Em 1608, a Ponte Velha, a Ponte de Algés, e o Cruzeiro, que fez parte do Brasão, quando era freguesia. Como sabem, Algés já não é a União de Freguesias.
Temos o Forte da Conceição. Os reis eram visita frequente do convento, desde Dom João IV até Dom Pedro II ou João V, pelo menos vi referências a isso. Temos no século XVIII, no final do século XVIII, a construção da ermida, no cimo de Algés. E há uma visita do nobre interessante inglês aqui ao convento de São José de Ribamar, que há uma série de... Ele faz um comentário à beleza, que tenho aqui, não vamos ler, mas tenho aqui, posso-vos dar a indicação de onde é que podem consultar. E começamos já por ver Algés desaparecido. Eu trago aqui algum Algés desaparecido, como quiser, que não está completamente desaparecido. Esta não está completamente desaparecida porque manteve-se toda a fachada do que foi o Palácio da Conceição, a Junta de Freguesia, já muito mais tarde, de Carnaxide, era a Junta de Freguesia de Carnaxide. Temos aqui também, não desaparecido, cá está o Torreão de São José de Ribamar. Depois temos a evolução já no século XIX, desde o fim das ordens religiosas e um proprietário, o primeiro proprietário, Costa Soares, que tentou encontrar riquezas nos túmulos, inclusivamente estava lá o túmulo de um escritor do século XVII, não me recordo agora o nome, Francisco, estava lá um túmulo de um grande escritor do século XVII. Temos um Visconde, Algés teve Visconde, conselheiro José Azevedo Par do Reino. Depois, já no meados do século XIX, Algés era conhecido como a Praia de Eleição, foi perdendo essa Praia da Moda com a construção já da linha férrea e da mudança da corte para Cascais, não é? Portanto, Cascais matou Algés como praia de uma certa elite, mas continuou praia até ao século XX, já de pequena burguesia. Só para terem uma noção, em 1864, toda a freguesia de Carnaxide, em que Algés estava incluído, que Algés só é constituído freguesia depois de 25 de Abril, tinha 2.000 residentes. Em 1872, o Conde de Cabral comprou toda a propriedade onde está hoje o Palácio de Ribamar até ao relento. Portanto, a propriedade ia desde o convento de São José de Ribamar até aqui onde temos o início da Avenida dos Combatentes. Depois foi desanexado parte dela para a construção do Palácio Anjo, ou da Vivenda Miramar, por Policarpo Anjo. Em 1889 é inaugurada a partir de Pedroso. Ainda lá está a estação, é curioso. Ainda lá está a estação de Pedroso, do início da linha até Cascais, com velocidades estonteantes de 14 km por hora. Temos também em frente da estação, aqui bem perto onde nós estamos, a Vila Matias, que era um grande empreendimento também balnear. Portanto, Algés era uma espécie de Algarve do século XIX, até princípio do século XX, dos primeiros turistas que vinham de Lisboa. Temos aqui algumas imagens cá temos a primeira estação, as primeiras imagens do comboio a vapor, de 1895, portanto, já tinha uns anos. Aqui penso que já ia até ao Cais de Direito. As portas de Algés, também desaparecido. Portanto, as portas de Algés ficam, vão ver exatamente onde ficaram, já desaparecidas, penso nos anos 20, e a ponte de Algés, que eu pensei que tinha desaparecido completamente, mas disse-me um arqueólogo que não, que a ponte foi destruída à parte superior, mas que a ponte ainda lá está, que era muito mais fácil na altura, tanto a de Algés como a ponte inicial de Alcântara, também mantém-se soterrada, não é? Portanto, continua a estrutura
No século XX, Algés teve um grande boom, desde logo em 1901, a primeira linha de elétricos portuguesa vai desde o Rossio até Ribamar. Se vocês virem nas imagens dos elétricos, Ribamar, portanto é São José de Ribamar, Algés. Aqui uma feira de gás, portanto estão a ver, ainda no princípio do século XX ainda era muito rural, toda esta zona muito rural. Há uma instituição que temos hoje a honra de ter aqui o Presidente da direção, que é o Escorazeiro da Funda, fundada em 1915, sendo a primeira sede aqui no Largo da Estação, no edifício que hoje tem uma pizzaria, no antigo Largo da Estação, hoje já não é o Largo da Estação. Portanto, uma instituição centenária. E temos a aprovação do bairro. Havia o bairro Soares, ninguém conhece com este nome, este bairro aqui da Baixa de Algés, que na altura foi urbanizado progressivamente, como é normal, não é? E foi também, houve um projeto do bairro Foz, entretanto os Condes da Foz, herdeiros de Condes de Cabral, tentam vender, lotear e conseguiram, logo em 1917, o que toda aquela região, todo aquele bairro acima, a oeste do Palácio do Ribamar, todo aquele bairro é o bairro de Foz, a ser os terrenos do Conde da Foz. Algés era, nos anos 20, muito concorrido a nível de restaurantes, de casinos. Chegou a ter 3 casinos em simultâneo. Teve um no Palácio de Ribamar, Palácio de Conceição. Era bastante conhecido. Temos em 1925 o tal bairro Soares que eu falei aqui, junto nós nos encontramos. Tinha cinema, logo nos anos 20 teve cinema. Funcionava ao lado do Palácio Conceição, eu digo aqui, Palácio não, era ao lado. A inauguração em 1930 da sede do grande estádio náutico, foi o Sporting da Atum, o estádio náutico do Sporting da Atum. Havia feiras, houve uma exposição já no Parque Anjo, já completamente modificado. Mas eu trago-vos aqui imagens, mais do que as palavras, as imagens. 1988, onde é que será isto? 1988. É na Rua dos Estádios, não é? Já temos. A Rua dos Estádios, a rua, foi a rua direita. Nós conhecemos como Major Afonso Paula. Há uma rua Capitão Afonso Paula, que é o mesmo, na altura em Alcântara, na altura Capitão, depois a de Algés já Major. E temos aqui a tal ponte. Estão a ver a tal ponte que continua, segundo diz este amigo arqueólogo, continua soterrada, a parte de cima desaparecida. E temos já aqui uma imagem de 99, que é histórica, ainda estava aqui o edifício da Junta. Cá temos uma imagem também da ponte dos elétricos, a ponte que está atrás da Ponte Velha e as portas de Algés, como semelhantes às portas de Benfica, que ainda lá estão, porque era preciso, havia um posto fiscal, inclusivamente, portanto, as pessoas eram registradas quando passavam, para não haver contrabando de fora da cidade, de portas da cidade. Anos 50, 60, que já a maior parte de nós aqui da sala conhecemos, não é? Já temos a junta, já temos a freguesia com mais de 20 mil, e a maior parte já em Algés, em 1950. Projeta-se em 60, de início de 60, e começa a construir ainda em 60, a zona de Miraflores, e em 70 já temos 38 mil habitantes na freguesia, em 1970. Também a maior parte em 70 era de Algés. Criação da junta. E trago aqui mais umas imagens. Era o largo, é o largo de Dom Manuel, a passagem, a construção da CRIL, e outra Algés desaparecida, para Praça de Torres, em 1960. A última tourada foi pouco depois, em 66, se não estou a ver. E a demolição, que vem aqui mais à frente,
E depois tenho aqui confronto de algum Algés desaparecido. E o que é que temos aqui? Toda a gente conhece, é o edifício das finanças. O edifício das finanças e o edifício que eu penso era mais agradável à vista, o edifício anterior. Acho um bocadinho mais agradável, mas são os tempos, a mudança. Eu trago aqui a história sem saudosismo, como disse. Temos outro edifício e aqui na atualidade uma instituição de Algés, a Policlínica que fica no cruzamento da Avenida da República com a Rua da Olivença. Tinha outro nome, passou a ser batizada Olivença, como foram batizadas muitas ruas Olivensas por todo o país, porque o nome da rua era a Rua da Boa Vista. Porque da parte superior da rua há a vista panorâmica, parece uma vista aérea de Algés, na Rua da Olivença. A clínica Policlínica, é uma instituição, o que é hoje, e trago aqui uma imagem do que um empreendedor resolveu fazer nos terrenos do que está hoje junto ao Palácio de Conceição. Resolveu fazer aqui uma casa para os veraneantes, várias casas, era uma zona, como eu tinha dito, zona balnear, casa, a vila, ficou chamada como a Vila Conceição. Isto é o fim da Vila Conceição. E trago uma imagem que está datada, eu já vi datada várias vezes, uma fotografia aérea, penso que é mais antiga, fotografia aérea de Algés, em que nos dá uma panorâmica, está datada como 31, mas não é. E não é 31, porque o terreno do Algés de Afundo, que é inaugurado, as obras começam nos anos 20, 25, por volta de 25, e o Algés é inaugurado em 30, como eu já tinha dito, o Estádio Náutico, e temos aqui o Estádio Náutico que não existia. Portanto, o Algés ainda não estava, a sede é aqui, tal edifício da estação, mas dá para ver aqui a Ribeira a passar junto ao antigo mercado, depois do antigo mercado, e ainda Algés nos anos 20. Mas esse não é o mercado, esse era outro edifício, não é? Era outro edifício, não é o atual mercado. Não. Mas é no mesmo local. É no mesmo local. O mercado antigo. Tem ali a Quinta da Carapuça. Exatamente, cá temos a Quinta da Carapuça. Temos a Ribeira ainda não canalizada, aqui, trouxe da Ribeira. Passada junto à Praça de Touros. Temos aqui a Quinta do Policarpo Anjos, já cortada neste troço, porque a Quinta ia até aqui é a Vila Matias, este terreno da Vila Matias. Não temos aqui a Rua da Mendolóis, que foi aberta posteriormente. Aqui temos a abertura já à Avenida Estruturante dos combatentes. Portanto, vejam ainda o espaço rural envolvente. Temos o tal bairro que estou a falar, ainda com muitos lotes vazios. Aqui Algés, a parte superior. Se quiserem ver, não vamos ler isto, como é óbvio, isto era para uma preleção um bocadinho maior. Mas no diário de William Baxter fala da sua permanência aqui em Algés em 1787. E temos aqui, talvez, penso que o edifício mais antigo de Algés na atualidade, a capela do São José de Ribamar, e aqui anexo o convento de São José de Ribamar. Porque este edifício está no local onde era a pousada dos frades arrábicos, o edifício que se vê bem da Marginal. O edifício já é feito pelo Conde Cabral em 1870 e tal. Portanto, aqui isto é o convento e aqui o edifício. Tinha sido uma pousada muito concorrida. Cá temos imagens do edifício, que ainda existe, não está Algés desaparecido. Não sabemos o que é que será deste local, o que é que vai ser. Tem que estar num impasse, não é? Mas é um local muito importante para Algés, para a preservação da memória. É óbvio que nós não vamos preservar tudo,
mas também não vamos terraplanar e fazer uma nova localidade. Cá temos o elétrico para São José de Ribamar, terminava aqui mais à frente, perto do aquário, do Torreão. O poço, mandado construir pelo Conde Cabral. Isto é o convento inicial. Esse poço já sendo a origem do convento. Mas está mencionado. Os azulejos é que vinham posteriormente. Não, o poço tem razão. O que vi do tempo a cisterna que foi construída por ele. Peço desculpa, obrigado pela correção. A cisterna é que foi construída pelo Conde Cabral, o poço era original. As colunas também. Do património protegido faz parte. As colunas são mencionadas até por aquele relato do Beckford, como é que tem as colunas toscanas, não é? Tarracadas. Voltando a uma Algés desaparecida em parte, mas que ainda se mantém, pelo menos o património, que era a família proprietária que mandou construir o Palácio Ribamar, ou a Vivenda Miramar. E temos aqui uma imagem do jardim. Isto era a rua João Chagas, portanto, Calçada Maruja, pouca gente conhece com este nome, a Calçada da Maruja, e o seguimento para Cascais, não é? A rua de Cascais. Esta curiosidade também, houve uma feira aqui no Palácio, nos terrenos, em 1949, com entrada a um escudo, aqui com barquinhos para dar 1949. A igreja, onde se calhar muitos de nós, pelo menos eu fui batizado, a igreja pertencia à capela, temos ainda da Nossa Senhora das Graças, que pertencia à Família Anjos, aqui pouco antes de ser demolida, desmanchada, aqui já com os prédios do Palácio Anjo, do Parque Anjo. Temos aqui mais imagem da ponte, as portas de Algés. Havia um relato, não vou ler, mas é um relato em que o elétrico tinha que parar, só que depois de ser ajustado é que podia seguir. Portanto, vejam o que seria esta passagem de entrada em Lisboa. Mais imagens em que temos aqui o prédio do Martinez, penso que é aqui a estação. Também uma imagem já mais recente do que aquela aérea, mas que dá para ver um fenómeno que acontecia ainda no século XX, que é o Rio Jamor vinha desaguar, mas não estava com aquelas, não é canalização, mas com as barreiras que teve depois posteriormente, chegava a desaguar aqui em frente a Algés, ou mais concretamente ao da Fundo. A praia. A praia. Que ainda lá está, não está desaparecida, mas como praia está inoperante, é óbvio, não se recomenda banhos. Temos a praia muito concluída ainda durante grande parte do século XX, 1912. Uma praia é a vista. Até isto aqui foi construído depois da Doca Pesca, todos estes terrenos. A praia era contígua até à Praia de Pedroso. E esta imagem junto à estação de Algés. Temos. É verdade. E depois, mais tarde, foi demolido. E eu encontrei aqui até camaradas do tempo do liceu, companheiros do liceu, estão aqui se calhar vários, como ele era disse, e o perigo que era, quando isto foi demolido, a passagem, tínhamos que passar a zebra na Marginal e depois o perigo que era atravessarmos a linha, que inclusivamente houve um senhor que salvou muita gente e que ficou comigo com o comboio. E o perigo que era, portanto não tínhamos este luxo. Depois Algés
constitui-se, como eu tinha dito, um local de fim de semana, a construção dos vários pavilhões. Este era o mais bonito para mim, ainda o conheci, que desapareceu, era o pavilhão de cristal, e vim em frente ao palácio, estão a ver o Parque Anjos, extensamente arborizado. Isto é um local do cristal. Temos aqui, foi um supermercado, agora é o Mina, o Catavento, chamava-se o pavilhão Catavento. Trago aqui uma instituição importante, não é de Algés, mas é de pessoas de Algés. Foi fundado VIMEC, Aviação Mecânica de Carnaxide, foi fundada por pessoas de Algés, e temos o primeiro. Temos aqui. Isto é outra instituição também que fazia transporte em Algés, do Eduardo Jorge, e o mais antigo da aviação mecânica. Eu gostava agora de passar aquela abordagem, não sei se. Esses carros são da aviação mecânica? Que estes são? São os primeiros. É o primeiros carro, mecânicos. aquela, parece-me que é o Mano Magno, a mais antiga, que fazia sete, Algés de cima. E a outra era a 11. Exato. Também chegou a fazer Algés. Veio para Algés em 1890. Mas antes disso, já que vinha habitualmente banhos. Algés era nessa altura uma espécie de Algarve, onde as pessoas alugavam casa e vinham passar temporadas na praia, que era então frequentada por uma pequena burguesia. O meu avô paterno já nasceu em Algés, tal como o meu pai e eu. Embora já não tenha nascido em casa, mas na maternidade, passei aqui toda a minha infância e juventude. Sou a quarta geração da minha família aqui e ainda apanhei o tempo da Algés aldeia. Lembro-me bem dos laços fortes que existiam então entre as pessoas, como havia uma proximidade muito grande, como todos nos conhecíamos e era normal a partilha das casas uns dos outros. A escola ficava muito perto de casa, desde os 6 anos que me habituei a chegar lá sozinho. Fazia-se muita vida fora de portas e pelos 7, 8 anos eram habituais os jogos de futebol na rua, com simples balizas feitas de 2 pedras. Havia também grandes áreas de campo aberto, onde podíamos brincar, construir casas nas árvores, fazer trinca por uma linha. Nesse tempo, havia muitas barracas em Algés, mas quando chegava a hora de brincar, na rua ou na escola, éramos todos amigos. Era normal ser assim. Crescemos juntos, sabendo que havia diferenças, mas sem lhes dar demasiada importância. A vida encarregou-se depois de nos levar por caminhos diferentes, mas houve contactos que se mantiveram assentes nessas recordações. Esta abertura aos outros foi muito importante para a minha formação como pessoa. Outras recordações que guardo desse tempo são os passeios familiares na praia, nas noites quentes de verão. Toda a diversão nos grandes pavilhões, que eram um ponto de encontro para todas as cidades e vários personagens que faziam parte da nossa comunidade, como o admirado treinador de natação Hermano Patrone, o professor Albino, alto, austero, ou a Constança, uma figura ímpar para todos nós. Naquele tempo era a única mulher africana das redondezas. E lembro-me do comboio, do quase ritual de iniciação que foi começarem nele para longe, para o Liceu de Oeiras. Lembro-me de, pelos 12 anos, chegar à estação com um bando de alunos que se ia formando pelas ruas a atravessar os perigos da Marginal, os perigos da linha de comboio, completamente sozinho e completamente acompanhado por mais 100 ou 200 como eu. Mas lembro-me também de começar a ver Algés a crescer pelos anos 60 com o aparecimento de Miraflores e por aí afora. Quando atravesso hoje Algés, atravesso este território cheio de memórias, de cor, de histórias. Atravesso uma Algés cheia destas raízes que sustentam o seu presente e sinto-me grato por pertencer aqui. Muito obrigado.